Eu quero ministrar nesta noite uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que encontrará eco nos vossos. Queridos, de uma passagem que Deus quer falar conosco. Abra as vossas Bíblias, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e esse é um livro que nós costumamos dizer que ele se encontra ainda sendo escrito. Por quem, pastor? Por mim, por você, por todos nós. Amém? Com as nossas ações. Apóstolo quer dizer enviado. Você é um enviado de Deus. E atos são os atos que você faz diante de Deus. Então, Atos 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 34. Atos 17, versículo 34. Você que achou em podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura inicial da ministração da palavra de Deus nesta noite. Amém? Todos acharam, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Dura para sempre, mas não pode durar o culto inteiro. Amém? Atos capítulo 17, versículo de número 34. Assim diz as Escrituras. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos e o bendizemos porque a tua palavra continua se cumprindo. Tua palavra não cai por terra, meu Pai. Tu és aquele que não faz acepção de pessoas. Tu és aquele que visita pobres, ricos, independentemente do credo, da raça. Deus, Tu és aquele que visita homens e mulheres. Tu és um Deus que faz milagres. Por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, porque fomos tocados por Ti, visitados por Ti, e depois da visitação Tu fazes morada em nós. Obrigado, Senhor. Continua a falar conosco. Fala mais ainda neste momento da pregação da Tua palavra, Senhor. Deus, que possamos diminuir cada vez mais para que Tu cresças durante a ministração, Deus. Não peço para que eu venha me esvaziar, muito pelo contrário, senão, ó Pai, não tem como ter um interlocutor, mas, Senhor, usa-me poderosamente nesta noite, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, meu Pai, sem Ti não podemos fazer nada, e assim como Tu fizeste na vida de Dionísio e Dâmaris, Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Essa é uma passagem, são dois nomes muito emblemáticos, queridos, Dionísio e Dâmaris, duas pessoas singulares que eu vou estar falando daqui a alguns instantes sobre elas, que tiveram um encontro com Deus, queridos. Assim como você teve, como eu tive, como todos ainda, e muitos ainda terão, mas essas duas pessoas são singulares. Mas para isso, queridos, volte um pouquinho na sua Bíblia, vá lá no versículo 16, nós estamos na segunda viagem do apóstolo Paulo. Paulo começa a sua primeira viagem, Paulo de Tarso. Tarso era uma cidade na Cilícia, que ficava ali na Ásia. Então, por isso que Paulo, na sua primeira viagem missionária, e na segunda principalmente, na terceira principalmente, o grande alvo de Paulo foi a Ásia. A Ásia era a sua região, Tarso era ali da Ásia. Vê Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, são igrejas daquela região. Paulo era familiar dali. Paulo, além de que Deus o motivou para isso. Na primeira viagem missionária, os irmãos vão se lembrar, lá em Antioquia, a igreja da Síria, Antioquia, a igreja da Síria, uma igreja que é formada fora de Jerusalém. Antioquia forma ali, principalmente, dois homens que mudaram a história da igreja, chamados Saulo, Paulo e Barnabé. Dois grandes, ícones no Evangelho. Esses dois homens saem na primeira viagem missionária, desbravando, foram até a ilha de Chipre, começaram a entrar um pouquinho na Ásia, homens desbravadores, homens encorajados por Deus, homens que fizeram a obra, enviados, apóstolos, missionários mesmo. Depois vem a segunda viagem missionária. Lembro que na primeira, João Marcos, que acompanhava Paulo, desiste no meio da caminhada, e Paulo se decepciona muito com João Marcos. Já é o próprio Marcos do Evangelho que escreve Marcos, mas ali Paulo se decepciona com ele. Quando chega na segunda viagem missionária, Barnabé fala para Paulo: Paulo, vamos levar Marcos? Paulo fala: não, Marcos eu não vou de novo não, ele vai me deixar no meio do caminho, não quero Marcos. E Paulo foi com quem? Com Silas, que eu me esqueço e vou perguntando para mim mesmo. Foi com Silas, então foi Paulo e Silas. E, queridos, o que Barnabé faz? Barnabé vai com Marcos. Barnabé é aquele que não esquece de ninguém. Barnabé é aquele que não deixa ninguém para trás.
Barnabé é aquele que está sempre solícito. Barnabé é um grande pastor. É mais do que missionário. O missionário, por vezes, ele vai, prega, fica ali um tempo, depois levanta outro e sai dali. Barnabé era pastor, né? Barnabé olhou para Marcos. Paulo, um dia eu já te ajudei. Vai deixar Marcos de agora também? Vou te ajudar, Marcos. E vai lá, Barnabé, ajuda Marcos e começa uma viagem missionária tremenda. A segunda viagem missionária de Paulo, que foi uma viagem muito difícil. Muito difícil. Depois os irmãos leiam todas as 3 viagens missionárias. Mas a Bíblia diz que Paulo queria ir para a Ásia. E o Espírito Santo de Deus impediu Paulo de pregar na Ásia. Não impediu de ir na Ásia, mas impediu de pregar na Ásia. Você imagina você andar para lugares, boca calada, boca fechada. Depois Paulo quer ir para uma região chamada Bitínia, que também era um pouquinho ali na Ásia. E a Bíblia fala que o Espírito de Jesus impediu Paulo de ir lá. Olha, aos nossos olhos parece assustador. Como que eu não vou poder pregar? Como que Deus me impede de pregar? Como Deus me impede de ir a determinado lugar? Às vezes não estamos preparados para isso. Amém? Paulo, na terceira viagem missionária, ele vai para a Ásia. Encontra uma Ásia terrível, onde um grande demônio, uma grande potestade, um grande principado agia naquela região. Então, Paulo ia enfrentar um desafio espiritual na terceira, que talvez na segunda ele não estava preparado, e na primeira ele também não estivesse preparado. Mas a Bíblia diz, na segunda viagem missionária, que Paulo tem uma visão. E a visão de um varão macedônio, que está falando, olha, passa aqui, vem cá. Ou seja, eu começo a entender o porquê de não ir para a Ásia, porque havia uma necessidade maior na Macedônia, hoje atual ali, grande parte da Grécia. E Paulo vai para a Grécia, e eu quero ministrar sobre Paulo em Atenas. Paulo chega na Grécia, Paulo chega em Atenas, e Paulo vai encontrar um outro desafiador, um principado. O que é principado? É um espírito maligno que rege países, grandes lugares, assim como o príncipe da Pérsia que guerreou contra Daniel, quando Daniel orava 21 dias, e as suas orações foram bloqueadas, porque havia um príncipe da Pérsia impedindo. E Deus fala que manda arcanjo Miguel para solucionar aquele problema espiritual que estava acontecendo. Tamanha era a batalha espiritual. Quando você ora, há uma batalha espiritual. Amém, queridos? Quando você vai até um lugar, há uma batalha espiritual. Quando você aumenta as suas estacas, há uma batalha espiritual. Quando você avança nas fronteiras, há uma batalha espiritual. E agora Paulo está em Atenas. Versículo 16. Olha aqui de versículo 16 do capítulo 17. Atos 17, versículo 16. Quem achou, diga achei. Já sim, o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, para aqui, queridos. Paulo os esperava em Atenas. O que é Atenas? Pastor, o senhor já falou. Atenas é aquela região ali da Grécia. Pois bem, Atenas, queridos, é um demônio, uma deusa da sabedoria, chamada Atenas. Ou seja, aquela cidade era consagrada a esse demônio, a esse Deus com letra minúscula, chamado deusa da sabedoria. Aí você vai começar a entender o que havia por trás de Atenas. Era uma cauterização de mentes, pessoas superdoutas, muito conhecedoras, um raciocínio muito elevado, filósofos, doutores. Aquele era o ambiente de Atenas. Aquele era o principado que agia em Atenas. Não era o principado que nós olhamos e já de cara discernimos, feitiçaria, bruxaria, prostituição. Não, era intelectualizado. Era um demônio que agia na mente, no intelecto. Eram pessoas que se achavam poderosas, se achavam independentes de Deus, se achavam que eram muito inteligentes para entrar na ignorância do Evangelho. Onde diziam que todos eram burros e só eles eram inteligentes. Eram os filósofos de Atenas. Só que encontraram casca grossa. Encontraram Paulo, que era filósofo também. E mais do que filósofo, era um homem de Deus. Era um homem douto, era um homem que conhecia, era um homem que no diálogo não iria perder. E na palavra, então, misericórdia. Deus prepara pessoas certas para lugares certos. Deus não vai levar todos ao mesmo lugar. Deus vai te usar na tua singularidade. Naquilo que você tem e eu não tenho. Naquilo que eu tenho e naquilo que você tem. Essa é a perfeição da igreja. Unida, ela se torna um corpo perfeito. Amém, meus amados? Se todos fizessem a mesma coisa, seria uma droga. Seria terrível. Ninguém ia alcançar tantos lugares. Mas por sermos diferentes, essa multiforme sabedoria de Deus, alcançamos muitos lugares. Amém? Então entenda o teu lugar. Que pode não ser o lugar do irmão, da irmã, mas é o teu lugar. Paulo entendeu o lugar dele.
E Paulo, quando chega em Atenas, agora entendo porque Deus me impediu de ir para a Ásia. Agora entendo porque o Espírito de Jesus me impediu de ir até Bitínia. Agora entendo aquela visão que eu tive do varão macedônio. Agora entendo por que eu estou em Atenas. E Paulo chega em Atenas e o próprio nome já diz, cidade consagrada a essa deusa da sabedoria. Queridos, existem cidades que são consagradas. Existe um município no Rio de Janeiro chamado Santa Maria Madalena. É um município consagrado a uma entidade. Existe Aparecida, é uma cidade devota daquela entidade. Ou seja, são cidades que foram consagradas na sua fundação, na sua Vila Isabel. Vila Isabel, Isabel vem de quê? Vem de Isabel, que assinou a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Filho de Dom Pedro II, de Maria Teresa, ou seja, fizeram, Maria Cristina, ela que assinou a escravidão, ou seja, é um bairro que lembra libertação, mas por trás existe uma escravidão que não é a escravidão de corrente, é uma escravidão de prostituição, de boemia, de vícios, é o bairro, ele é conhecido por isso. E assim como um dia foi liberta uma lei áurea, a igreja foi chamada para libertar espiritualmente. Amém, queridos? Se eu não tiver essa visão espiritual de onde eu estou, eu me torno um religioso. E é sobre isso que eu quero falar um pouco também. Mas se eu tiver entendimento do que Deus tem para a minha vida, nesse lugar, nesse bairro, por que Deus me colocou aqui, por que eu nasci aqui, por que eu moro aqui, o que Deus tem para a minha vida aqui, será que é apenas para entrar num lugar com ar-condicionado, para conhecer amigos, fazer amizades? Tudo é muito bom, mas não leva ninguém ao centro da vontade de Deus. Amém, meus amados? Eu tenho que entender o propósito de Deus na minha vida, no lugar onde Deus me plantou. E quando Paulo chega em Atenas, olha o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Espírito revoltado. Queridos, precisamos ter um espírito revoltado. Não estou falando de alma revoltada, não. Alma, você vai procurar o Pablo na psicologia, se a tua alma está revoltada, vai viajar para desestressar, vai tomar um banho gelado. Mas espírito revoltado, todo homem e mulher de Deus deve ter. É um espírito que se revolta contra o pecado. E Paulo fica olhando aquela idolatria, queridos. Atenas era um panteão de deuses, era Deus, imagem de Deus, uma atrás da outra, em vários deuses. E Paulo, ele fica imaginando, meu Deus, um povo tão sábio e tão burro ao mesmo tempo. Um povo tão sábio na sua racionalidade, mas cultua um Deus oco, que não fala, que não pega, que não anda. Que cair, quebra, é uma imagem, não é um Deus vivo. E eu fico imaginando Paulo, se revolta dentro dele. Como hoje você tem que se sentir revoltado em ver a idolatria. E hoje, queridos, a idolatria não é apenas a etimologia da palavra, porque idolatria quer dizer idom, prefixo, latria, culto. Culto à imagem. Mas a idolatria vai muito mais hoje do que o culto à imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Então, o meu salário, o meu dinheiro pode ser o teu Deus. E você o idolatra. O seu namorado pode ser o teu Deus. E porque você ganhou um pouquinho mais, porque você conseguiu um emprego melhor, você some da igreja. É o teu Deus. Você está idolatrando o teu trabalho, o teu dinheiro. Começou a namorar, sumiu. É o teu Deus, é o teu namorado. É idolatria. Gálatas capítulo 5 vai dizer que a avareza é como pecado de idolatria. Olha como a idolatria pode não ser apenas imagem, mas é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Se você é avarento, você é idólatra. O dinheiro tomou a tua vida. Não tem como servir a dois senhores, porque é de aborrecer um e agradar outro. Não tem como ficar em cima do muro. Amém, meus amados? Então eu tenho que me revoltar com a idolatria. Eu tenho que me revoltar com aquilo que está me afastando de Deus. Essa é uma revolta que tem que ter dentro de nós. Amém, amém, meus amados? Já estou falando Paulo. E quando Paulo chega ali em Atenas, revoltado no espírito, fica, meu Deus, as pessoas tão inteligentes para jogar a inteligência no ralo, cultuando imagens ocas, que tem boca, como o Salmo 115 diz, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E o Salmo continua falando, assim se tornam aqueles que adoram as imagens, ou seja,
Se você adora imagens, você está se tornando oco e vazio por dentro. Você é como elas. Você absorveu tudo aquilo. E aí Paulo, revoltado, queridos. A igreja, e aí eu olho e prego e sinto isso, às vezes estamos muito voltados para nós mesmos. E não me revolto com o que está acontecendo. Eu tenho que me revoltar com o pecado, com a idolatria, com o que está acontecendo lá fora. A igreja precisa crescer em fé e em número e se revoltar com o pecado. Porque enquanto ainda estivermos preocupados com a religiosidade, nada disso vai nos mover. Nada disso vai abalar os nossos corações. E Deus quer levantar um povo revoltado em seu espírito. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém. 17. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, Paulo pregava sabedoria nas sinagogas, primeiro para os judeus, e depois ele pregava nas praças também. Não tinha tempo ruim para Paulo. Não importa o que iriam pensar e falar. Paulo estava pregando, amém? Com a sua sabedoria, com o seu bom senso, com a sua inteligência, mas ele estava pregando o evangelho. E olha que de versículo 18. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Chamando Paulo de tagarela, né? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a palavra básica e profunda. Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Paulo pregava Jesus veio, morreu, ressuscitou. E vivo está. Creio nele. Paulo não floreava. Paulo era direto. E a Bíblia diz que esses chamados filósofos, epicureus, estoicos, eram escolas filosóficas da época de Atenas, ok? Todos eles não criam na ressurreição de mortos. Os epicureus eram mais, assim, de curtir a vida, dar vazão aos prazeres. Já os estoicos, eles eram mais a razão. O Deus dele era a mente, razão, entendimento. Então eram duas escolas fortes ali em Atenas. E Paulo pregando para esses homens que se achavam detentores da verdade, do conhecimento. E Paulo pregando, mensagem simples e profunda. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, pagou os nossos pecados e vivo está. Amém, meus amados? Paulo não se dobrava a nada. Versículo 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Olha que interessante, né, queridos? Porque ele vai chamar desse Areópago, é um lugar onde, são nomes difíceis, né? Onde é a Acrópole, na Atenas, quando você vê na imagem de televisão, tem aqueles Acrópole é um complexo de monumentos lindos ainda, destroços, né, hoje, de Atenas, onde o povo se reunia nesse chamado Areópago. Era um conselho de sábios, de filósofos, que se reuniam para filosofar. Pastor, o que é filosofar? É levantar hipóteses. E qual a conclusão? Tira a tua aí. A nossa preocupação não é concluir nada, é levantar hipóteses. Filosofia, e é maravilhosa a filosofia, amém? Não estou falando de forma pejorativa, não. A filosofia é levantar situações e deixar que cada um realmente busque a sua verdade. Essa é a filosofia. Só que Paulo não veio trazer filosofia, Paulo veio trazer resposta. Paulo veio trazer a resposta para a filosofia. Paulo veio trazer a resposta para as indagações, para os pensamentos sendo levantados, para as indagações do mundo. Paulo veio trazer resposta. E aquilo maravilhou o povo de uma forma, olha, imagina aqueles homens sábios, doutos, olha, vem até a Areópago e venha discursar aqui, nós queremos ouvi-lo mais. Porque você apresenta uma doutrina aí que para nós é estranha. Eles estranharam o que Paulo estava pregando. E para eles, saltou aos olhos deles, olha, nós queremos conhecer mais. Amém, meus amados? Glória a Deus. Por quê? Porque Paulo era um homem que sabia com quem estava lidando, sabia com a mensagem que estava sendo pregada, e ele sabia como abordar aqueles homens. Assim, Deus quer que nos tornemos também. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, olha o que eles falavam, isso é estranho para a gente. Queremos saber o que vem a ser isso. 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer, ao ouvir as últimas novidades.
Queridos, a cidade toda ficou num alvoroço, porque coisas estranhas estavam sendo ditas, novidades estavam sendo ditas, e aquilo chamou muita atenção de todos de Atenas. E Paulo, firme no projeto dele, firme na pregação que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e continua pregando a palavra dele. Amém, queridos? Versículo 23. Olha o que Paulo diz, queridos. Perdão, 22. Então, Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse, o Areópago, nessa acrópole, ficava bem no alto monte. Acrópole quer dizer isso, lugar alto. Então ficava um lugar muito alto, onde havia, quem já viu em Atenas, aquelas, como é que se fala? Colunas, aquelas colunas lindas, hoje algumas caídas, a maioria caída, mas onde ficava essa acrópole, onde tinha o Areópago, onde os filósofos se juntavam para conversar e levantar situações. E agora estava lá Paulo, e olha o que ele diz nesse discurso. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. É óbvio que Paulo não está fazendo um elogio não, queridos, ok? Paulo está falando uma crítica à religião. Homens, o que é religiosidade, queridos? Olha, eu sou religioso. Por quê? Eu acordo de manhã, primeira coisa que eu faço, escovo meu dente, depois eu tomo banho, ou ao contrário, não sei, mas depois eu vou almoçar, vou trabalhar, almoço, ou seja, eu tenho uma religiosidade de horários. Legal. Tem coisas que eu faço que eu nem sinto. Quando eu vejo, eu estou fazendo. Eu não penso, eu tenho que escovar dente. Não, já escovei o dente. Já escovei o dente. Eu não penso, vou almoçar. Eu já almocei. Por quê? Está no sangue. A religiosidade, na vida espiritual, pode ser uma praga. Porque as pessoas estão fazendo as coisas sem saber o porquê. Estão dizimando sem saber o porquê. Estão vindo à igreja sem saber o porquê. Estão sendo levadas por movimentos sem saber porquê. Porque são religiosos. Falaram o que tem que fazer e foram fazendo, mas não sabem o porquê de estarem fazendo aquilo. Isso é religião, no seu lato sensu falando. Não sabe por quê, queridos. E as pessoas estão vindo à igreja sem saber o porquê de estarem buscando aquilo, e estão religiosamente batendo seu ponto. Assim, Paulo vai agora recriminar os religiosos de Atenas. Vocês são religiosos, vocês não sabem o que estão fazendo. Vocês seguem tudo ao pé da letra. Olha, a programação de vocês é perfeita, o culto é lindo. Mas não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Acaba aqui e continuam fazendo a mesma coisa lá fora. Mas aqui são religiosos ao máximo. Aqui, se pudesse, botavam um véu. Porque são religiosos. Mas quando saem, continuam fazendo o que querem da vida. E acham que com isso é evangelho, isso é religião. Você é um bom religioso. Você cumpre as regras. Mas será que a essência está em cumprir? Ou no porquê de eu cumprir? Porque se estiver no que eu cumprir, o dia que eu não cumprir, eu estou ferrado. Mas se estiver na essência de cumprir, até quando eu não cumpro, Deus vê o meu coração, a minha tristeza por ter errado. Agora, se está apenas no cumprir, você não conheceu ainda o Evangelho. Somos religiosos. Estamos apenas vindo por emoções. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É o que Paulo está criticando os homens, os filósofos de Atenas, mas também isso é uma crítica para nós, igreja. E ele continua. Porque passando, 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, as imagens, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha como Paulo é muito sábio. Existe um livro, Fator Melquisedeque, se você nunca leu, leia esse livro, que é o Evangelho sendo pregado a tribos indígenas jamais alcançadas, lugares onde jamais um homem chegou, jamais um missionário chegou. Aí um dia, quando chega um homem de Deus lá, parece que já está tudo preparado para o Evangelho ser só anunciado. Paulo chega agora em Atenas, vê aquele panteão de deuses, de ídolos, de imagens, e ele encontra um altarzinho no cantinho, o cantinho é por minha conta, e aí está escrito, ao Deus desconhecido. E aí Paulo pega aquela brecha na cultura, na religiosidade dele, olha, eu quero pregar sobre isso aí.
sobre esse Deus desconhecido. E aí todo mundo fica, pronto, já ganhou atenção. Paulo já ganhou a atenção de todos. Sabedoria, inteligência, uma perspicaz, um homem um olhar espiritual. Ele consegue identificar e a partir daquilo ali ele vai, bom, agora eu vou apresentar Jesus conforme aquele Deus que eles não conhecem. E eles não conhecem Jesus mesmo. E eu vou aproveitar essa brecha. E aí Paulo começa a discorrer, olha o que Paulo diz. Um discurso mais lindo de Paulo e tão pouco dito. Olha o que diz o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E ele começa falando, olha, o meu Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós. O nosso Deus não habita aqui nesse lugar, hoje, aqui, quiçá em lugares maiores. Não vai ser a igreja maior que vai fazer Deus habitar. E nem a igreja menor Deus deixar de habitar. Porque Deus não habita na formatura da igreja, na estrutura da igreja, mas habita dentro de nós, em mim, em você. Por isso que você é igreja em qualquer lugar. O que Paulo está falando, olha, vocês no Areópago são lindos. Mas esse Deus conhecido quer vocês lá fora lindos. Quer realmente esse Deus que habita não nessa estrutura, mas dentro de vocês, dentro de nós. Deus quer a igreja lá fora, o povo de Deus influenciando lá fora, o povo de Deus sendo bom testemunho no trabalho lá fora. Olha como esse homem trabalha bem, como às vezes ele fica depois do horário. Olha como eu dou uma tarefa e ele fala as duas. Isso é testemunho, queridos. Isso é testemunho. Lá fora que você vai ser igreja. E aí Paulo começa a falar desse Deus desconhecido. Esse Deus conhecido não se importa muito com essas colunas lindas aí da Acrópole, não. É muito lindo isso. Mas só que ele não habita aí. Eu fico imaginando todo mundo, meu Deus, mas nós fizemos tudo isso lindo para ele. Você não é só crente dentro do lugar. Se você se limita a esse espaço físico, a dar glória a Deus e aleluia, a orar e a ler a Bíblia, religião. Se você só lê a Bíblia na igreja, religião. Se você só ora na igreja, religião. Se você só louva na igreja, religião. Faz porque tem que fazer. Faz porque está por osmose. Faz porque é por obrigação. Mas se você tem o espírito revoltado, como Paulo tem, meu espírito fica revoltado. Esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus. Eu costumo falar em gabinete, quando as pessoas falam, pastor, eu pequei. Eu não pergunto nem qual o pecado. Eu pergunto como está teu coração. Se a pessoa falar, pastor, é assim mesmo, é a vida, né? Meu amigo, agora o couro vai comer. Agora, se a pessoa fala, pastor, estou muito triste, esse é o homem de Deus. Não é o pecado que ele cometeu, como o coração está. Porque o que ela fez, se eu me focar só no que ela fez, religião. Mas se eu ficar do coração revoltado pelo erro, pelo pecado, pastor, estou indignado com o meu erro, não era para eu ter errado, chorando, homem de Deus, mulher de Deus, amém, igreja? Isso é Deus habitar em nós, porque é impossível Deus habitar em nós, queridos, e eu ficar sem ação diante dos momentos que a vida me proporciona para ser um cristão. Amém ou não amém? Glória a Deus, igreja. Não preguei domingo, vou pregar hoje. 25, olha o que diz 25. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha o que Paulo fala, mas tem uma coisa, hein? Deus não precisa de vocês, não. Meu Deus, queridos, tudo que eles faziam, eles achavam que ia agradar a Deus com toda aquela entendimento, aquela filosofia, aquela soberba, aqueles monumentos. Olha, nada que você pode fazer, tem uma coisa, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, meu amado, você pode ser lindo, você pode ter todos os dons, talentos, Deus não precisa de você, Deus não precisa de nós. Se Ele quisesse, Ele fazia a obra sozinho, ou enviaria anjos para fazer, mas por misericórdia, aprove a Ele nos chamar.
talvez não tivesse coisa melhor. É isso aí. Porque nós somos pecadores, queridos. Amém? Carecemos da glória dele. Mas Paulo está combatendo isso. Olha, nada que você possa fazer, você não está aqui para servir, porque ele não precisa de nada. Deus não precisa de nada de você. Pastor, então por que eu sirvo? Porque eu sirvo, porque eu sou servo. Você não serve para fazer, agora que eu estou servindo, agora que eu vim para a escala, Deus vai se agradar mais de você, de mim. Tudo que Deus tinha a fazer por amor a você, já fez na cruz. Tudo. E te digo mais, Deus te ama da mesma forma que ama o pecador lá fora. Agora, é claro, quanto mais me aproximo de Deus, mais intimidade eu vou ter com Ele. Mais revelação eu vou ter. Mais entendimento eu vou ter. Mais Deus vai falar comigo. Mais amor. Você ama mais de um filho do que outro? Quem tem mais de um filho, você ama um filho mais que o outro? Não. Teu filho pode fazer tudo errado, cara. É filho. Amo da mesma forma. Amo da mesma forma. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, Paulo primeiro fala, Deus não habita em templo, Deus habita em você. Olha, você não adianta, nada você pode fazer para Deus te amar mais. Ah, pastor, então por que eu vou fazer? Porque você nasceu de novo. Pastor, eu não posso dar nada para Deus, que Ele não precisa de nada, então para que eu vou dar? Porque você nasceu de novo e não existe. E o denominador comum de servir a Deus é servir. O denominador comum de conhecer a Deus é servir. É ser servo. Não tem barganha, não é pensando em retribuição, não é que Deus precisa. Ah, se eu não fizer, como Deus vai ficar? Misericórdia, né? Amém, igreja, glória a Deus. Eu fico imaginando um discurso desse de Paulo, né, queridos? 26, olha de 26. De um só faz toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua... Olha, queridos, Deus tem tempos pré-estabelecidos para ti, para todos nós. Deus tem um tempo para tudo. Quando eu falo sobre pré-estabelecido, não estou falando de predestinação, ok? Estou falando de presciência. Um Deus que sabe o que você vai fazer. Amém? Não que Ele tenha determinado que você vai fazer aquilo. Mas Ele sabe o que você vai fazer, porque Ele é presciente. Ele já sabe o que você vai fazer. Você tem livre-arbítrio, você vai fazer o que você quiser. E Deus não vai intervir nisso. Mas Ele sabe o que você vai fazer. Ele não predeterminou, não te predestinou para fazer aquilo. Você não tem, é claro que você tem escolha, é claro que você pode fazer diferença, só que Deus já sabe o que você vai fazer. Tem tempo já, para a presciência de Deus, já tem o tempo que Deus vai agir na vida do William, vai agir na vida do Alcimar, vai agir na vida da Kátia. Já tem um tempo definido para isso, queridos. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos, e diz mais, e os limites da tua habitação, Deus sabe, queridos, Deus sabe, amém, os limites da sua habitação. Deus sabe até onde você vai, Deus sabe até onde você vai alcançar, até onde você vai aumentar, vai crescer, Deus sabe. Que bom servir um Deus desse, queridos. Continua caminhando, fazendo a obra, que Deus é fiel, a obra de Deus não vai te frustrar. A obra de Deus é em Deus, não é em vão a nossa obra, amém, queridos? Glória a Deus. 27, olha aqui 27, ele só quebrando os filósofos, 27. Para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha que lindo, queridos. Para buscar a Deus, busca a Deus. Se, porventura, tateando, o possam achar. Está brincando, né? Olha, vocês têm cheio de imagens aí, né? Se, porventura, tateando, vocês podem achar. Será que pode achar mesmo? Aí ele continua. Versículo... Bem que não está longe de cada um de nós, se buscarem Deus. Ou seja, olha o que Paulo está falando, queridos. Se é um Deus que eu busco, tateando não acho. O que é isso, queridos? Fé. Fé. Um Deus que é buscado pela fé. Um Deus que é espírito. Um Deus que não está naquelas imagens. Um Deus que é buscado pela fé, invocado pela fé, que é a fé que move. Um Deus que é a fé que agrada o coração de Deus. Que Paulo falando, olha a fé, é esse Deus, versículo 27, para buscar a Deus, busca a Deus, se porventura tateando, não vou achar, bem que não está longe de cada um, não está longe, ele está perto, tem que pegar, não. Olha como Paulo faz um jogo de palavras, para que os ditos inteligentes, filósofos, batessem um neurônio um com o outro, tico-teco e pirassem. Quer falar bonito, eu falo também bonito.
Paulo entra no clima deles. Quer linguagem rebuscada? Bota linguagem rebuscada também. Ele está perto de você, se é que você pode pegar. Ah, mas eu quero pegar, está perto. Não está tão longe, mas está perto. Ah, então posso pegar. Não é tocando. É pela fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, essa é a fé que nos move. Amém? Não é a constatação, mas é a fé que nos move. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Isso, 28. Pois nele, olha que lindo, queridos. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Olha, Paulo, ele lia poesia. Ele pega a poesia que eles liam. Ou seja, Paulo sabia mais do que eles. Vou repetir o 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos. Olha o que Paulo fala. Os teus poetas dizem que nós somos geração de Deus. Vocês não creem nisso, não? Porque até os teus poetas, nele existimos, nos movemos e existimos. Pois nós somos, portanto, nós somos, porque dele também somos geração. Que você é geração de Deus. Você é geração de Deus. O fôlego que está em você, o que é ser geração? Meu filho é minha geração. É minha genealogia. Nós somos genealogia de Deus, nós somos geração de Deus, nós fomos gerados em Deus, em nós há um sopro de Deus. Em nós há algo que vai passar gerações. Nós somos geração, nós não somos apenas filhos, nós somos geração de Deus. Vai passar de pai para filho e para neto, e assim vai. É um fôlego, é vida. Amém? Nós somos geração de Deus. Deus é vivo, nós somos vivos. Deus age, nós agimos. Deus fala, nós falamos. Porque nós somos geração de Deus. Deus faz milagres, nós em nome dele fazemos milagres. Deus é santo, nós somos santos. Relativamente. Santidade absoluta de Deus, nós somos uma nossa santidade relativa. Alguns atributos são comunicáveis, outros são comunicados pela metade, outros estão incomunicáveis. Deus é onipresente, eu não sou. É um atributo que Deus não comunica ao homem. Amém? Mas alguns atributos Deus comunica. Santidade, apesar de só Deus é absoluto, a minha é relativa, mas é um atributo comunicado. Por quê? Porque eu sou geração de Deus. Eu trago essa geração, amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? Fala para o seu irmão, você é geração de Deus. Levanta essa cabeça. Tem um fôlego de Deus aí na sua vida. Amém? Glória a Deus. Porque olha, agora você entende o 29. Olha que só lendo o 28 para entender o 29, é claro, né, pastor? É óbvio isso. Mas olha o que diz 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que... Olha como Paulo... Olha a mente desse homem fantástica, né? Olha que Paulo... Vou ler de novo 29. Sendo, pois... Olha a primeira coisa que ele fez de 28. Os teus poetas falam que você é geração de Deus. Ah, falam mesmo. Então vocês são geração de Deus. Somos geração de Deus. Ah, legal. 29. Então, pegando essa afirmação de vocês, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata e a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha o que Paulo fala. Se nós somos geração de Deus, nós somos vivos. Nós comunicamos coisas de Deus em nós. Mas essa imagem é oca, é viva, não é viva, está morta. Se cair, quebra. Se vocês disseram que vocês são geração de Deus, tem vida nisso? Não tem. Olha como um homem inteligente na pregação da palavra. Vocês estão cultuando essas imagens. Queridos, quando eu olho para isso, olha para você é geração de Deus. Às vezes entramos na igreja ocos, vazios, cabisbaixos, tristes. Hoje começou o culto, parecia que era um cemitério. Para bater palma é difícil. Bater palma é difícil. Parece que estamos num culto fúnebre. Parece que estamos tristes, ocos, e não sabemos o que estamos fazendo aqui. Porque em qualquer outro lugar eu estaria alegre, pulando. Sabe o que é isso? O nome disso? Religião. Se acostumou. Vai ver na Nigéria agora que destruíram a igreja evangélica na Nigéria. Destruíram. Boko Haram quebrou tudo. Estavam lá eles, sem teto, na chuva, pregando a palavra, o pastor lá com meia dúzia de pessoas adorando a Deus.
pulando, cantando. Por isso, queridos, que realmente adorar a Deus só na luta. Deus tem que mandar problema mesmo. Porque quando manda problema, todo mundo chora e vai para Deus. Mas quando eu vejo isso, você é geração de Deus. O fôlego de Deus está dentro de você. Adore a Ele, clame a Ele, pule para Ele, louve a Ele. Amém? Não deixa que a religiosidade entre no teu coração, não. Não se acostuma com Deus. A pior praga do homem e da mulher é se acostumar com Deus. Quando você se acostuma de Deus, você já parou. E aí Paulo fala, nós somos geração de Deus, ou seja, o fôlego dele está em nós, não nessa imagem. Às vezes parece que nós somos dessa imagem. Ah, pastor, já venho aqui, já sirvo. Deus não precisa do teu serviço. Vai embora. Acabei de falar, Deus não precisa do teu serviço. Deus não precisa da tua escala, não precisa da tua escala. Se a tua motivação é essa, fique em casa. Fique em casa. Passa inclusive online o culto. Mas se você não saber o que fazer sem estar na igreja, venha. Venha. Aí certamente, queridos, você não está oco, você não está parado. Você é um homem ou uma mulher de Deus, amém? Somos geração de Deus. Somos geração de Deus, fôlego de Deus está em nós. Não somos como essas imagens. Versículo 30. O 30, acho que Paulo, no versículo 30, ele perde a paciência. Aí olha o que diz o versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ou seja, até aqui está passando. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os... Ou seja, que Paulo fala, olha, até aqui, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, até aqui está tudo bem. Mas agora que eu já discursei esses versículos todos, vocês deixaram de ser ignorantes. Agora, notifica para a galera toda aí. Se não se arrepender, o bicho vai pegar. É isso que Paulo está falando. Preguei, vocês não são mais ignorantes, falei a verdade. Até então, ignorantes vocês eram, e Deus perdoa o período da ignorância, mas agora notifica para todo mundo aí. Todos estão cientes. É como se Paulo estivesse falando o que Ezequiel diz, olha, não podem cobrar mais esse sangue de mim. Não podem cobrar mais sangue de mim. Eu preguei. Se não quiser, paciência. Se não se converter, o problema é dele. Mas eu preguei. Isso que Paulo está falando, olha, notifica para todo mundo, a verdade já foi dita. Vai chegar um tempo que vai ter justiça. Esse que morreu, ressuscitou, vai fazer justiça. Amém, meus amados? Chegou a hora de mudança. Deus quer levantar uma geração nova, queridos. Deus quer levantar uma geração nova. Deus quer levantar uma geração viva, amém? Viva com Deus. Viva, alegre com Deus. Uma geração de fôlego de Deus, uma geração que não se conforma, que se revolta com o pecado, como Paulo estava em seu espírito revoltado. Amém? Uma geração que notifica o pecador do erro, uma geração que notifica o pecado, uma geração que notifica arrependimento, notifica a mudança de vida, não uma geração que vive um areópago, não é uma geração que vive uma religiosidade, não é uma geração que vive discutindo o sexo dos anjos. Paulo é muito mais do que filósofo. Enquanto a filosofia falava o que é, o que pode ser, Paulo fala, é isso. Resposta. O evangelho traz resposta, é verdade. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 32. Olha o 32. Quando ouviram falar de ressurreição, lembre-se, os epicureus e os estoicos, eles não criam ressurreição de mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra, ou seja, acabou, quero mais ouvir esse cara não. É aquela pessoa que fala, mais tarde, outro dia a gente se encontra, tá? Se encontrar nada, né? Um dia a gente marca, não vai marcar. Então, ou seja, um balde de água fria, né, queridos? Depois de uma pregação dessa, a Bíblia diz que, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Eu fico imaginando Paulo, a tristeza, né? Todo o vigor dele, toda a pregação dele. Eu falo aqui tentando trazer a emoção dele, porque não vou chegar a 1/10 da emoção daquele homem.
Fico imaginando Paulo ali no Areópago pregando, falando das maravilhas de Deus, e aquelas mentes cauterizadas de Atenas, que é a deusa da sabedoria, aquelas mentes todas sondando, tentando entender e reprovar Paulo, e ele pregando, sem parar, sem aplauso, sem sorriso, e com a mesma emoção, pregando, e no final, deixa para outra ocasião, acabou. Será, queridos? Olha o que diz versículo 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Paulo se retirou, queridos. Paulo também, olha, então tá bom. Já notifiquei o erro, não quero se arrepender, estou indo embora. 34, que foi o texto de abertura da pregação. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio. Para aqui, queridos. O que é Dionísio? Dionísio é outro deus, queridos. É o deus do vinho, da fertilidade, das festas, do teatro. Deus do Baco. Deus do carnaval. É Dionísio. É Dionísio. Esse homem trazia no seu nome, consagrado a esse deus, mais um dentre tantos de Atenas. Mais um dentre tantos. Ele era o próprio, a consagração de Dionísio, deus da fertilidade, deus do vinho, do Baco, deus das festas, do teatro. Homem consagrado no ventre pelo pai ou pela mãe que deu esse nome a ele. E a Bíblia diz mais, entre eles estava Dionísio, o Areopagita, era um filósofo do conselho de filósofos do Areópago. Era um homem douto, conhecedor, ou seja, queridos, ninguém podia imaginar que ele se converteria. Talvez o mais improvável de todos, o filósofo dos filósofos, Areopagita, Dionísio, no nome já traz uma consagração, filósofo por essência, do próprio conselho do Areópago. O improvável se converte. Você imagina o que é um homem desse, pregando a palavra, queridos? Você imagina o que é um homem desse, saindo pelo Areópago e pregando a palavra, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a filosofia que ele tinha? É mais um Paulo sendo produzido, geração eleita, geração que tem o fôlego de Deus. Amém, meus amados? Dionísio, improvável, aquele que não tinha, que você olha e fala, não, essa pessoa é impossível se converter. Essa pessoa não consigo nem falar para ela, porque olha toda a cangalha que tem. É essa que Deus quer. Amém, queridos? Glória a Deus. Dionísio se converte até o dia de hoje, amém? Nós somos Dionísios, cada um com a sua mazela, cada um com a sua impossibilidade. Quantas vezes, meu Deus do céu, quantas vezes critiquei crente, evangélico, igreja. Meu Deus, misericórdia. Hoje estou aqui, queridos. Hoje você está aqui. Hoje nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris. Não é Damares. Damares é outra, tá bom? Com certeza o nome é bíblico, mas tiraram um acento. Mas, queridos, Dâmaris. Pastor, por que esses nomes são mencionados na Bíblia? É porque Deus quer falar. Vocês querem crer que apenas esses dois se converteram? Eu não aceito isso. Mas Deus destacou nas Escrituras o nome de dois, porque eles representavam classes. Pessoas improváveis. Pessoas que você acha inalcançáveis. Essa mulher chamada Dâmaris, o nome dela quer dizer domada, subjugada. A mulher na Grécia, ela não podia entrar no Areópago. Não podia. Era uma mulher marginalizada da sociedade. O nome dela já era domada. Dâmaris é isso, domada, subjugada. Assim a sociedade havia. Mais de uma improvável se convertendo a Cristo. Mais de uma deixada de lado se convertendo a Cristo. Mais de uma geração eleita. Mais de uma geração sendo formada. Mais de um fôlego de vida sendo formado. Que não estava em imagem de escultura, mas estava dentro dela e dele. Nós somos Dionísio, nós somos Dâmaris. Nós somos essas duas classes aqui, não são pessoas apenas, representam classes de pessoas inalcançáveis aos nossos olhos, inatingíveis aos nossos olhos para o Evangelho, mas que Deus alcança, como Deus nos alcançou. Que você pregue a palavra para Dionísio da vida, para Dâmaris da vida, que você vê, meu Deus, já não tem futuro. Tem futuro. Por quê, queridos?
Como o poeta, filósofo falava, nós somos geração de Deus. Nós somos geração de Deus. O fôlego de Deus está em nós. Se o fôlego de Deus está em você, respire. Você se move, você anda, porque a essência de Deus está dentro de você. Amém, meus amados? Que você saia daqui nesta noite se regozijando. Senhor, obrigado porque eu sou geração de Deus. Deus quer nos levar para outros lugares, que Deus quer nos levar a algo maior. Você é geração eleita. Você é geração de Deus. Você vai influenciar os outros que virão. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então influencie, clame na sua casa, diante de seus filhos, sua esposa, seu marido. Influencie, faça algo diferente. Na igreja, influencie, seja algo diferente. Amém, meus amados? Porque nós não servimos a um Deus feito de pedra. Não servimos um Deus feito de pau, de madeira. Não servimos. Senão eu poderia ficar sentado realmente babando na cadeira. Mas nós servimos um Deus vivo. Ele está aqui. Ele é vivo. Amém? E nós somos geração dele, produto dele, geração dele, geracionado nele. Então tem que ter vida. Amém, meus amados? Tem que incomodar, tem que revoltar com o erro, com o pecado. Amém? Vamos louvar a Deus? Vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, para esse lugar. Ou melhor, olha, você é geração de Deus. Você é geração vida. Geração vida, olha, geração vida é isso aí mesmo, né? Você é geração vida. Você é geração de Deus. Você tem um fôlego dentro de você, soprado, como foi lá em Adão, naquele boneco de barro, queridos. Soprado. Amém? O Espírito de Deus foi soprado em você. Amém? Receba em nome de Jesus. Se alegre em Deus. Paulo fala, vocês são geração de Deus. Vocês são vivos e cultuam um Deus morto, oco. Diga quem é teu Deus, e eu direi quem tu és. Muitas vezes, eu não aparento o Deus que eu sirvo. Muitas vezes não aparento o Deus que eu sirvo. Muitas vezes estou aparentando um Deus que é feito de prata, de ouro e de madeira. Oco, sem resposta. Como é que está a sua vida aí fora? Como é que tem sido o que sai de você? Vamos louvar, queridos.